Vamos à nossa primeira bateria de questões com resolução assistida, da disciplina Arquitetura e Organização de Computadores, cujo assunto será o de backup e armazenamento. O nosso foco será a banca Fundação Carlos Chagas. Questão de número 1. O CNMP deseja realizar cópias de segurança de seus dados corporativos periodicamente. Ele pretende adotar a política de backup incremental dos dados. Sobre essa política, é correto afirmar que... Então, vamos lá, pessoal. A frase que a gente vai buscar nessas opções, ela não somente tem que estar correta, como também tem que estar relacionada aí com o backup incremental, tá bom? Então, vamos lá. Para a restauração de todos os arquivos, deve-se ter à disposição todos os backups incrementais já realizados. Gente, isso é verdadeiro. No backup incremental, eu preciso de todos os incrementos, tá? O que a questão aqui não falou é que eu precisava também do meu backup base, que é o meu backup completo. Entretanto, a omissão dessa informação não torna o que está escrito aqui na letra A errado, tá bom? Agora já vai aquela dica, sempre relembrando, a Fundação Carlos Chagas, ela tem a característica de muitas vezes ela mostrar opções que não estão... nem todas de acordo com a verdade, de acordo com as literaturas. E nesse contexto, a gente tem que buscar aquela que se encontra mais correta, ou menos errada. Então, em princípio, a letra A aí está elegível para ser a resposta correta. Letra B. O backup incremental, ele apresenta um risco de falha muito alto, quando comparado com o backup total e o backup diferencial. Gente, essa estratégia, ela não tem um risco de falha mais elevado. Quem vai dar o risco de falha é a mídia, quem vai dar o risco de falha é a inconformidade com a política de backup da empresa. Não tem nada a ver a política de confecção do backup ser maior ou menor a possibilidade de risco. Eu vou dar um exemplo. Se houver um problema no backup total, que vai servir como base para o incremental, todos os backups realizados apresentarão o mesmo problema. Por quê? Porque o seu backup base foi corrompido. Perfeito? Então, esse risco de falha, quando comparado com o backup total e com o backup diferencial, não, isso não é verdade. A gente poderia até interpretar que seria o inverso, uma vez que cada incremento estaria distribuído numa fita e você estaria pulverizando essa possibilidade numa pluralidade de mídias de armazenamento. Tá bom? Vamos agora para a letra C. Exige mais espaço de armazenamento quando comparada com o backup total e backup diferencial. Gente, o backup diferencial, ele via de regra ele vai inchando. Por quê? Porque como o backup diferencial ele não mexe nos marcadores, tudo o que você já backupou será novamente backupeado à medida que novos ciclos de backup aconteçam. Perfeito? Então é justamente o contrário. O backup incremental, via de regra, ele exige menos espaço de armazenamento. Perfeito? Por quê? Porque nele só serão armazenados aquilo que foi modificado ou criado, e não o conjunto completo de informações. Letra D. Exige sempre um tempo maior para sua realização, ou seja, para você confeccionar o backup, do que um backup total. Negativo. Pelas razões que eu acabei de explicar aqui na letra C. Por quê? Porque o tempo que eu vou fazer o backup vai ser menor, uma vez que somente os novos arquivos e os arquivos que foram modificados entrarão no processo de backup. Então, vai ser um tempo menor. Letra E. Não é possível restaurar um arquivo específico, pois ela só permite a restauração completa. Negativo, pessoal. Se você sabe que determinado arquivo ele foi criado no 10º ciclo de backup, você pode utilizar para restaurar aquele arquivo que está contido no 10º ciclo, somente do backup total e daquele 10º incremento. Perfeito? Agora, se você quiser restaurar tudo, não. Você vai ter que fazer a restauração do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, até o 10º ciclo, aí, até a 10ª mídia que compõe aí esse ciclo de backup. Então, de fato, analisando esses fatos que nós acabamos de ver, nós temos aí como resposta correta a letra A de aprovação. Tá? Vamos agora para a questão de número 2. Um usuário deseja implantar um sistema de backup que apresente um tempo de restauração menor. Então, pessoal, olha só. As bancas de concurso atualmente não estão mais focando no tempo de confecção do backup. Estão focando no tempo de restauração. Uma coisa, pessoal, é você confeccionar o backup, é você guardar as informações. Outra coisa é você trazer as informações guardadas para a vida novamente.
Tá? Então são duas coisas diferentes. Via de regra, quanto menos tempo você leva para fazer um backup, mais tempo você leva para restaurá-lo, tá bom? É sempre o contrário. Então o foco dessa questão aqui é no tempo de restauração. Então vamos aqui retomar o raciocínio. Um usuário deseja implantar um sistema de backup que apresente um tempo de restauração menor que outras técnicas. Mesmo que para isso seja necessário utilizar um maior espaço de armazenamento. Dentre os tipos usuais de backup praticados, o mais recomendado para esse caso, ou seja, um tempo de restauração menor, qual seria? Bom, via de regra, pessoal, as pessoas tendem a não marcar essa letra A, tá certo? Só tem um detalhe, ela é a resposta correta. A letra A é a resposta correta. Por quê, gente? Porque mesmo que eu escolhesse aqui ó, o meu backup diferencial e o meu backup incremental, e obviamente eliminasse esse semi-diferencial e semi-incremental porque não existem, o diferencial, pessoal, e o incremental, eles têm como base o backup completo. Ou seja, para eu confeccionar um backup diferencial, eu preciso do completo, mas o último diferencial, né? Que aí o primeiro diferencial vai ser mais ou menos assim, o segundo vai ser um pouquinho maior, né? E aqui eu estou usando a regra geral para te mostrar que o backup ele vai inchando. O incremental eu precisarei desse mesmo backup completo. Entretanto, o que é que vai acontecer? Eu vou gerando aí os incrementos, né? O incremento 1, o incremento 2, o incremento 3, o incremento 4, e não necessariamente eles serão do mesmo tamanho, porque eles só vão abarcar aquilo que foi novo ou que foi recém-alterado, perfeito? Agora, vocês concordam comigo que todos esses backups aí possuem como base o backup completo, ou seja, esse backup daqui é exigido de qualquer maneira? Então, em que pese o fato da necessidade de eu ter que estar fazendo vários backups completos todos os dias, sim, o processo de confecção do backup é demorado. Mas lembrando mais uma vez, pessoal, o foco da questão é no tempo de restauração. Então, para que eu considere somente o tempo de restauração, eu tenho que concordar que se eu utilizar o backup completo, ele vai ter um tempo de restauração mais rápido. Perfeito? Por quê? Porque ele é a base para todos, e se eu utilizar somente a base e não usar os incrementos e nem usar os diferenciais, eu vou ter um processo de restauração, mais uma vez frisando, tá? Um processo de restauração com tempo mais reduzido. Tá certo? Então, dessa maneira aqui, nós temos a questão de número 2 com a letra A correta. Vamos agora à questão de número 3. Uma empresa deseja implantar uma política de backup de seus dados, que são volumosos e algumas partes classificadas como sigilosas, ou seja, muita informação, tá ok? Muita informação e informação sigilosa. Sobre uma política de backup que poderia ser sugerida para a empresa, a indicação que melhor se adequa é... Então vamos agora analisar cada uma das opções, tá? Letra A. A gravação de todos os dados, incluindo programas instalados, é a opção que deve ser escolhida, pois é a que apresenta maior facilidade para a empresa. Pessoal, backup, via de regra, você não faz a salvaguarda dos programas instalados. Você faz a salvaguarda, você armazena, você guarda os dados que foram criados. E não os programas binários, né? Por quê? Porque eles possuem, inclusive, vulnerabilidades, né? Infecção de vírus. E se você joga isso para dentro do backup, quando você traz de volta, você traz com o mesmo problema, tá bom? Letra B. A utilização de um sistema de armazenamento de uso público, como Google Drive e Dropbox, pois além de gratuitos, são confiáveis. Pessoal, uma das coisas que a questão fala é que as informações são sigilosas. Essa confiabilidade, essa gratuidade, elas são relativas. Por quê? Porque dependendo do pacote contratado, você vai ter que pagar. E outra coisa, a confiabilidade, ou seja, a salvaguarda daquelas informações é garantida a você por um terceiro. Então isso daí não é salutar a utilização desse tipo de procedimento quando você tiver algumas informações como sendo sigilosas. Perfeito? Vamos para a letra C. A periodicidade de realização de backups depende da frequência com que os arquivos são criados ou modificados. Até aqui, pessoal, está certinho, né? Quanto mais modificações acontecerem nos meus arquivos, quanto mais criações de arquivos eu proceder, maior será a frequência com que esses meus backups serão confeccionados, ou seja, menor será o tempo entre um backup e outro. Vamos continuar a leitura. Recomenda-se backups diários para os arquivos modificados com frequência, enquanto que para os que são pouco alterados, as cópias podem ser feitas semanalmente ou mensalmente. Bom, em princípio, pessoal, isso aqui não está errado, tá? Não está errado. Mas vamos ler as demais questões, porque muitas vezes eu tenho uma que está mais certa do que essa. Letra D. Devem ser feitas 2 cópias de segurança,
que necessariamente, ó, gente, essas palavras aqui já são um alerta de que não está correta, tá? Que necessariamente devem permanecer na empresa, pois quando se tem dados sigilosos, a legislação proíbe que eles sejam armazenados em outro local. Então, ainda bem, né, que nós temos aqui uma série de outros erros, porque não existe proibição da legislação, e essas duas cópias não necessariamente precisam ficar na mesma empresa, na mesma sede física, sob pena de serem atacadas aí por um desastre natural. Inclusive, existe, pessoal, a recomendação de que quando você tem uma situação de duplicidade de backups, uma das mídias fique num local fisicamente afastado do primeiro. Tá? Letra E. Por razões de segurança, a melhor política a ser adotada é a realização manual de backups. Gente, toda vez que se falar em backup, você tem que pensar em processos automatizados. Esse negócio de procedimento manual para fazer backup é problemático. Por quê? Porque é uma rotina repetitiva que requer a sua confecção em determinadas horas do dia, e essa confecção manual ela é sempre problemática, porque você transfere o ônus para o ser humano. Continuando o raciocínio. Pois nesse caso o operador pode, com mais facilidade, identificar os arquivos que foram alterados e realizar cópias apenas deles, economizando espaço e tempo. Gente, esse procedimento aqui ele é inviável para um ser humano. Não tem como ele ficar identificando aí 24 horas por dia todos os arquivos criados ou modificados e manualmente selecionados para backup, perfeito? Então isso aqui é uma conversa fiada muito forte. Por essas razões nós temos aí a letra C como resposta correta. Questão de número 4. Considere os tipos de backup abaixo. Então aqui nós temos os tipos de backup, né, as suas definições. O 1 aqui. Ele copia todos os arquivos selecionados e os marca como arquivos que passaram por backup. Ou seja, o atributo de arquivo ele é desmarcado. Pessoal, muita gente faz uma confusão muito grande sobre essa questão da marcação dos arquivos, né, ou desmarcação. É importante você perceber que essa marcação ela não serve para o backup da vez. Essa marcação ela serve para o próximo backup, perfeito? Para o próximo backup. Ela vai orientar o próximo backup. Então, quando eu copio todos os arquivos selecionados, eu estou fazendo um backup, pessoal, né? Batendo o olho aqui nas opções aqui de baixo, só pode ser a letra A e B, né? Porque é um backup normal. Um backup normal também é sinônimo de completo, perfeito? Então, quando eu faço essa cópia, eu estou realizando esse tipo de backup. Número 2 aqui. Copia arquivos criados ou alterados desde o último backup dos demais tipos. Não marca os arquivos como arquivos que passaram por backup. Ou seja, o atributo de arquivo ele não é desmarcado. Esse atributo, pessoal, ele é bastante visível quando você vai nas propriedades do seu arquivo utilizado, né? Se você usa a plataforma Windows, experimente clicar com o botão direito no arquivo. Vá na opção propriedades e lá você vai nas opções avançadas e você vai checar que aquele arquivo ele foi criado, se tiver um checkbox marcado ou se ele já foi passado por backup, caso ele tenha essa desmarcação aí efetuada, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Essa janela daqui, pessoal, ela se abriu quando eu cliquei no arquivo referente a esse vídeo que nós estamos gravando, perfeito? Então, quando eu cliquei com o botão direito e vim na opção de propriedades, eu cheguei a essa janela que aqui se encontra. Então, quando eu venho nos atributos avançados, eu verifico o seguinte, ó, o arquivo ele está pronto para ser arquivado, ou seja, já há uma marcação aqui indicando que se houver um próximo backup, esse arquivo ele deve passar pelo backup. Uma vez que o backup for realizado, essa marcação vai acontecer isso com ela, ó. Ela vai desmarcar, indicando que esse arquivo daqui já passou por um backup. Quando é que esse checkbox vai ser ativado novamente? Quando houver uma modificação nesse arquivo. Ou seja, arquivos novos e modificados, eles vão aparecer no seu sistema operacional Windows do jeito que vocês estão vendo aqui. Ou seja, mostrando a presença desse checkbox marcado e a ausência dessa marcação quando o arquivo já tiver passado por backup. Tá? Claro, depende do backup que você utilizar. O backup diferencial, pessoal, ele não vai fazer essa desmarcação. Ele simplesmente vai fazer o backup e deixar do jeito que se encontra, tá bom? Então, passada essa explicação aí, vamos agora à observação da questão. O item 2 aí, né, copia arquivos criados ou alterados desde o último backup dos demais. Ele não marca os arquivos como arquivos que passaram por backup. Ou seja, o atributo de arquivo não é desmarcado, tá? Então essa desmarcação e a marcação que causa muita confusão, você acabou de ver e já sabe que não é bicho de 7 cabeças, tá bom? Então agora, pessoal, eu já sei que a resposta tem que ser a letra B, né? Porque eu já fui aqui no normal,
Já fui no diferencial, né? Agora vamos ver se existem ainda algumas informações para confirmar se minha marcação está de acordo com o requerido pela banca. 3. Copia todos os arquivos selecionados, mas não os marca como arquivos que passaram por backup, ou seja, o atributo de arquivo não é desmarcado. Então aqui nós temos o backup de cópia. Gente, a política de backup, ela pressupõe a existência do backup completo, do backup diferencial, do backup incremental. Entretanto, existem outros tipos de backup que são presentes aí no sistema operacional, como por exemplo, o backup diário, né? O backup de cópia e etc. E aí você precisa ter um conhecimento geral para resolver essa questão que aqui se encontra. Apesar de que nós já conseguimos fazê-lo aqui através da eliminação de outras opções. Vamos agora para o 4. Ele copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup dos demais tipos e os marca como arquivos que passaram por backup. Ou seja, como é que se dá a marcação para indicar que um arquivo passou por um backup? Ou seja, aquele atributo que nós acabamos de ver naquela caixinha, ele vai ser desmarcado. Perfeito? Então essas palavras elas não são colocadas ao acaso na sua questão. Então quando ele fala que marca, mas aqui na frente ele fala que desmarca, ele quer gerar confusão. Mas você acabou de ver como é que isso funciona no sistema operacional Windows e é essa a ideia que você tem que levar para o dia da prova. Dessa maneira, minha gente, vamos aqui marcar essa opção como sendo a letra B de bola a resposta correta, uma vez que ela engloba essas marcações aí de backup. Número 5. Luísa é responsável pela política de backup do TRT da 16ª região e recebeu a seguinte lista de recomendações. Faça o backup apenas com frequência e data pré-definidas, ou seja, toda última sexta-feira do mês, por exemplo, pois todos devem saber o dia e a hora certos do backup. 2. Mantenha os backups em locais seguros, bem acondicionados, longe de poeira, muito calor ou umidade e com acesso restrito. Então isso aqui eu já começo a perceber que é uma verdade, né? O 2 aqui é uma verdade. A 1 pode ser até que aconteça. Agora é muito estranho você ter que informar para os usuários da sua empresa o horário que o backup vai acontecer, indicando que a feitura do backup vai acontecer em data pré-definida. E todos devem saber a hora e o momento certo do backup? Não. Isso aí pode até se espalhar dentro da empresa, esse horário, né? O horário dentro daquela instituição fica meio que padronizado. Mas, na verdade, você não tem essa necessidade. Então, vamos aqui para a próxima. Garanta que os backups sejam realizados manualmente. Isso aqui está errado, gente. Toda vez que falar em backup, o backup tem que ser automatizado. Realizar backup manualmente é problema. Vamos ler agora o restante. E certifique-se de que estejam realmente sendo feitos. E aí, entre parênteses, ele conclui. Backups manuais são menos propensos a erros e esquecimento. Ô, pessoal, totalmente errado, né? Então, a 3 aqui não pode ser a resposta correta. Então, vamos lá. Ó. Eu já mato aqui a letra A porque tem a 3, mato a letra B porque tem a 3, mato a letra E porque tem a 3, ok? E agora vamos ver aqui as demais opções, porque eu não tenho certeza se essa 1 daqui, ela está de fato correta ou errada, tá? Então vamos ler agora a 4. E aí eu faria até essa pergunta para vocês, pessoal. A 4 eu precisaria ler dentre as opções que me restaram, né? E aí eu quero mostrar para você a técnica de resolução, até porque nós estamos diante de uma bateria de questões com resolução assistida. Se a 4, pessoal, ela consta tanto numa possível resposta quanto na outra, eu não preciso nem lê-la, né? Porque com certeza ela estará certa. Mas como nós estamos treinando, eu vou realizar a leitura. No dia da prova eu não precisaria, mas aqui a gente vai fazer. Além dos backups periódicos, sempre faça backups antes de efetuar grandes alterações no sistema e de enviar o computador para manutenção. Por quê? Porque o risco de problemas, o risco de apagar os seus dados, o risco de uma peça quebrar é grande, tá? Então isso aqui eu sei que está certo. Vamos ler aqui a 5. Né? Mantenha backups redundantes, ou seja, várias cópias, para evitar perder os dados em um incêndio, inundação, furto, ou pelo uso de mídias defeituosas. Bom, pessoal, isso aqui em princípio está correto, tá? Em princípio está correto, mas eu vou ler aqui a número 6. Nunca armazene dados sensíveis ou confidenciais em formato criptografado,
pois isso pode colocar em risco sua recuperação em uma emergência. É justamente o contrário, pessoal. Eu tenho sim que armazenar essas informações de dados de forma protegida, e a criptografia é a forma, né, mais utilizada para essa finalidade. Perfeito? Então nós temos aí, na questão de número 5, como resposta correta, a única possibilidade, que é a letra D, ok? Mostrando que estão corretas aí as opções 2, 4 e 5. Perfeito? Então aqui nós vamos encerrar essa nossa primeira bateria de questões. Mostraremos aqui para vocês o gabarito, a fim de que haja um acompanhamento no seu processo de resolução. E daqui a pouco nós voltaremos com mais um vídeo trabalhando em cima dessas resoluções de questões de forma assistida, ainda sobre backups.